Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá! Começa agora o programa Transição. E é com muita alegria que contamos com a sua audiência. Com a colaboração de Djair Ribeiro, vamos falar sobre o tema mal-olhado e feitiçaria. Você acredita em mal-olhado e feitiçaria? O mal-olhado e a feitiçaria podem atingir as pessoas? O que acontece com quem faz feitiçaria? Para responder essas e muitas outras questões, contamos com a participação de Divaldo Franco, que é médium, educador e orador. Olá, Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos ver a opinião de algumas pessoas. A senhora acredita em mal-olhado, feitiçaria, inveja? Olha, eu acho que pode ser que existe. Eu não acredito muito, não. Mal-olhado, inveja, mal-olhado, tudo que não presta, eu acredito. Bom, feitiçaria eu não acredito. Não acredito. Não. Mas inveja todo mundo tem, tá sujeito a ter um pouquinho, né? Mais ou menos. Agora o resto do feitiço aí fica pra quem quer ir atrás, fazer a bruxaria. Feitiçaria, essas coisas, acho que não acredito muito, não. Acredito no poder da palavra. Então, se você olha para alguém, firma a palavra, eu acredito. Mal-olhado, eu acredito que uma pessoa possa ser negativa e passar isso para você, já que você estiver em aberto para esse tipo de coisa, né? O dia a dia da gente é complicado. Então, a gente tem que acreditar no que é ruim também, né? Eu acho que às vezes é mais fácil ter inveja do que ter força de vontade para trabalhar. Eu acho que, assim, às vezes a pessoa tem inveja da capacidade dos outros. Então, eu acho que acredito sim. Pra mim, só acredito naquele que bate, aquele que faz de longe, não acredito, não. Se a pessoa é uma pessoa, né, fraca, energia baixa, isso acaba pegando realmente. E acho que a inveja motiva essas coisas de buscar, sei lá, bruxaria, esse tipo de coisa, né? Então eu acredito que tem pessoas que procuram esse artifício para conseguir aquilo que elas talvez não tenham capacidade, sei lá, pessoal para conseguir. Porque a inveja é uma coisa do ser humano aí, que todo mundo tem, né? Tem um pouquinho ou não. Agora feitiçaria, o resto é opção, né? Isso aí é coisa da personalidade da pessoa. Porque a minha religião não prega isso, então não acredita. Eu só rezo quando saio de casa e quando eu chego, para dizer que estou bem. Olha, eu acredito muito em Deus. Eu acho que ele é mais forte que isso, né? Nós vimos que a maioria das pessoas acreditam em mal-olhado e feitiçaria. Existem algumas pessoas que afirmam que isso é crendice popular, que é ignorância. Já outros que afirmam que há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. E tem uma terceira corrente que mistura essas duas e diz o seguinte: eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem. Como é que o Espiritismo vê esse assunto? Existem pessoas que podem enfeitiçar? Naturalmente, o texto de Hamlet é perfeito e se adapta. E também aquele outro dos espanhóis, não é? Eu não creio em bruxas, pero que existem, sim, existem. Naturalmente, a doutrina espírita examina a problemática do ponto de vista dos fenômenos anímicos. O denominado mal-olhado nada mais é do que uma intensa vibração mental de alguém que é dominado por sentimentos inferiores, a inveja, a competitividade. E ao descarregar esta onda de sentimentos negativos e de vibrações perversas, muitas vezes atinge aquele contra o qual é dirigido esse pensamento perturbador. E atinge-o porque o outro se encontra numa faixa vibratória equivalente e, através do fenômeno da sintonia, capta aquela descarga perturbadora. Quanto à feitiçaria, a questão ainda é mais profunda. Se nós remontarmos às tradições esotéricas e das doutrinas do passado, encontraremos da historiografia dos povos, desde os mais primitivos até os mais modernos, a crença na goécia e em outras formas, naturalmente, da prática do bem,
e da prática do mal. A feitiçaria, conforme nós a vemos no Brasil, nas ilhas do Caribe, particularmente em alguns países que se encontram nesta região, nós iremos constatar que é uma herança do africanismo, o animismo africanista. É provável que as pessoas possam querer enfeitiçar as outras por causa dos seus sentimentos negativos. Quanto aos resultados, pessoalmente eu tenho dúvidas. Estou perfeitamente de acordo com a Igreja, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, quando ele se refere aos exorcismos, que os espíritos zombeteiros riem, e também a esses atos de feitiçaria, em que os espíritos, quando são colocados em situações dessa natureza, entregam seu deboche. Trata-se de entidades zombeteiras, brincalhonas. No entanto, em alguns casos, em face da sintonia e da indução psicológica, da sugestão e da autossugestão, o indivíduo pode ser vítima dessas induções perfeitamente espirituais, em que as entidades perversas, encontrando o campo mental e vibratório, naturalmente passam a perturbar dentro da lei de causa e efeito. Porque ninguém resgata o que não deve, ninguém sofre aquilo de que não tem necessidade para evoluir. Que existem os que se dedicam a essas práticas denominadas mágicas, sem dúvida. Que o seu resultado seja eficiente, temos dúvidas. Há pessoas, Divaldo, que são simpatizantes de algumas religiões de origem afro e que consagram a alguns espíritos alguns objetos a título de recompensa por obter algum favor em benefício próprio. E esses objetos podem ser velas, alimentos ou bebidas. A pergunta seria a seguinte: é possível um espírito, atendendo a essa solicitação, obter esse favor? Não necessariamente obter os resultados favoráveis, mas depende esse espírito muitas vezes daqueles presentes materiais. Porque o perispírito está tão impregnado da matéria, conforme ensina a doutrina espírita, que eles ainda acreditam que podem nutrir-se do alimento convencional, que aquelas velas acesas irão beneficiá-los com a luz, olvidando-se que a luz é interior. Naturalmente, quando se prometem a esses espíritos que se dedicam à prática do mal determinadas compensações, eles vão naturalmente perturbar aqueles contra quem se realiza o ato mágico. No entanto, não tem permissão da divindade para perturbar o indivíduo se este está resguardado pela oração, pelos atos nobres. Se ele tem uma vida saudável, nenhuma força do mal consegue atingi-lo, porque seria uma violação do código divino a respeito da dignidade humana. Mas que eles beneficiam-se de tudo aquilo que lhes é prometido, sem dúvida, pelo estado de atraso em que se encontram. Mas mesmo quando mimados com essas dádivas, nem sempre eles logram os resultados almejados por aqueles que, com eles, mantêm a convivência e resgatam a dívida através desses presentes. Existem pessoas que mexem nesses objetos e algumas afirmam assim: nossa, ela ficou mal depois que ela mexeu naquele trabalho, ela que ficou com encosto. O que você poderia nos falar a esse respeito? Eu acredito, sim. Primeiro, porque nós temos o dever de respeitar todas as crenças e não crenças. Temos a obrigação de respeitar o direito de outro pensar de maneira diferente nossa. Se por acaso encontramos um feitiço, uma bruxaria, principalmente nas encruzilhadas ou nos lugares em que são deixados, não temos por que nos envolvermos chutando, zombando, porque espíritos atrasados vinculados àquela oferenda ali se encontram. E se nós, em nosso estado de desequilíbrio emocional, vamos investir contra o que ignoramos, esses espíritos passam a perseguir-nos. É natural. Para eles aquilo é uma realidade, para nós é uma ilusão. Desta forma, eles passam a transmitir-nos ideias perturbadoras, ficam encolerizados e a longo prazo podem prejudicar-nos por causa do nosso livre-arbítrio de zombar e de menoscabar aquelas manifestações que dizem respeito a uma realidade no outro plano da vida física. Divaldo, retomando a pergunta que eu fiz anteriormente, gostaria de uma explicação adicional. A pessoa que encomendou o trabalho,
que levou as oferendas. Como fica a situação dela mais tarde? Considerando-se o grau de responsabilidade em que a pessoa faz um trabalho para prejudicar, adquire um débito perante a própria e a consciência cósmica. Allan Kardec, com muita justeza, assevera que o que vale é a intenção. Se eu tenho a intenção de prejudicar alguém, mentalmente eu já estou realizando este ato. O efeito será a consequência da assimilação do outro. Não esqueçamos do texto de Jesus sobre o escândalo. Se a vossa mão, braço, perna, olho, língua são motivos de escândalo, melhor eliminá-los, cortá-los do que entrar na vida com eles. É naturalmente uma simbologia, uma forma parabólica de expressar uma realidade. Se nós estamos com determinados sentimentos negativos, já estamos emitindo a onda. Então nós somos pessoas passíveis de uma reestruturação, porque contraímos um débito perante a consciência divina em querer prejudicarmos os outros, utilizando-se de espíritos insensatos das faixas inferiores da evolução. Quando nós dizemos a alguém que Deus o abençoe, ou quando falamos assim, que o diabo o carregue, atinge de alguma forma essa pessoa? Se, por exemplo, dizemos que Deus te abençoe, essa onda vibratória envolve o outro no halo de ternura e de paz, porque o sentimento é edificante. Mas quando alguém pragueja e deseja naturalmente a infelicidade de outrem, não é idêntica à consequência, porque é a inferioridade deste que emite a onda. Se o outro estiver numa faixa vibratória diferente, ela não tem ressonância. Digamos numa tradição muito comum na Bahia, quando você pretende fazer o mal, principalmente nessa área, tem o choque de retorno. É como se a nossa defesa fosse uma parede. Atirando-se-lhe uma bola de borracha, ela choca-se com o obstáculo e volta para quem a direcionou. No entanto, existem paredes feitas de cobogós perfuradas. São as nossas brechas morais. E qualquer coisa que se atire contra, muitas vezes pode passar por esses interstícios, por esses buracos e atingir o objetivo. Tudo está dentro da lei de mérito, de causa e de efeito, da conduta da pseudo-vítima, que pode se tornar uma pessoa perfeitamente serena, embora aqueles que, por enquanto, ainda mergulham nas águas perturbadoras da maldade. Divaldo, ficou imortalizado na cultura popular o livro de Goethe, chamado Fausto, onde o protagonista vende a sua alma ao diabo para obter esses favores. É possível realmente uma pessoa vender a sua alma ao diabo, Divaldo? E como que esta possibilidade é interpretada pelo Espiritismo? Iria um pouco mais além. Existe o diabo, Divaldo? Naturalmente, Goethe, quando apresentou Mefistófeles, ele teve uma concepção que era muito comum desde a Idade Média. Esse intercâmbio entre as criaturas e os desencarnados sempre esteve presente. Está na tradição cristã, principalmente através de Santo Agostinho, os intercursos sexuais entre os íncubos e os súcubos. Na Idade Média se acreditava nisso com muito mais vigor, e que o diabo seria uma personalidade satânica que podia interferir em nosso destino. Adversário de Deus, também era poderoso. E negociando-se com ele, se podia conseguir aquilo que Deus negava. Então Goethe aproveita-se da velha tradição, mais tarde transformada em uma bela peça de teatro, em uma música fantástica, para poder nos dar a ideia da luta entre o bem e o mal. Mesmo porque Mefistófeles, o diabo, termina sendo diluído pela própria realidade. Esse pacto, muitas vezes feito com sangue, nada mais era do que o intercâmbio com espíritos muito primitivos. Allan Kardec, analisando os gênios do mal do passado que exigiam sacrifícios humanos, elucida-nos que se tratava de espíritos muito primitivos, ainda nas fases primárias da evolução. O diabo é, portanto, uma figura mitológica de que temos necessidade em face da nossa própria pequenez cultural, mas ele não tem uma realidade nem histórica, nem antropológica, nem espiritual. Nós, os espíritas, de maneira nenhuma acreditamos no diabo. Deus não poderia ter praticado o mal, ter criado o mal.
O conceito do mal é uma possibilidade de natureza filosófica, é uma proposta psicológica, semelhante àquela da fissão da nossa psique, quando nós nos apresentamos com dois eus, o anjo e o demônio que existe em todos nós, e que invariavelmente, através de uma ponte entre o ego e o self, conseguimos fazer a perfeita identificação. Não. O diabo não existe. A maioria das pessoas entrevistadas acredita em talismã. Algumas utilizam plantas, outras objetos como carrancas, figas. Pode existir alguma proteção nessas coisas? Pode sim, através da autossugestão. Nós somos aquilo em que acreditamos. Quando alguém nos induz a crer em determinada coisa, nós realizamos um processo interior de natureza psíquica, em que os nossos neurônios cerebrais produzem neurocomunicações carregadas de uma energia que faz lembrar o fóton ou que faz lembrar o elétron. Quando é uma coisa boa, nós então produziríamos energeticamente partículas de fótons que nos dariam saúde, que propiciariam a nossa alegria. Quando nós estamos sob a violência em determinadas situações penosas, nós produziríamos um tipo de neuropeptídeo que poderíamos dizer carregado de elétrons e teríamos uma desagregação. Aliás, a tese original não é minha. É de dois eminentes físicos da Universidade de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf. É que vale dizer que quando nós nos autossugestionamos ou somos vítimas de uma alossugestão, isso vai produzir em nosso mundo interior uma correspondente consequência. Se o indivíduo crê que uma figa, um talismã, um fecha-corpo defende-lhe do mal, cria defesas psicológicas, emocionais e naturalmente não se deixa afetar por as coisas negativas. Quando não crê, naturalmente o indivíduo vai ter os próprios valores. Mas nós encontramos isso muitas vezes também nos mantras, que nos proporcionam vinculação com a divindade, nas jaculatórias da Igreja Católica Apostólica Romana, que pelo repetir nos dá uma indução terapêutica e nos vincula às fontes da divindade. Para nós espíritas, o melhor talismã é a boa conduta. Divaldo, sobre a alegação de proteger a criança recém-nascida ou de tão tenra idade do mal olhado, da inveja de outras pessoas, algumas mães, mais precisamente algumas avós, recomendam que essas crianças sejam vestidas com roupas chamativas ou com algum destaque em vermelho ou mesmo algum broche muito chamativo, que é para atrair a visão, o mal olhado dessas criaturas, preservando assim a criança. É isso possível ou não passa de um talismã também? É uma superstição. Aliás, uma superstição bastante elegante, porque vestindo a criança de uma maneira chamativa, com cores muito quentes, ou colocando broches de alto valor, a atenção é naturalmente focalizada naquilo, desviando, portanto, no conceito da vibração negativa, aquele olhado que seria emissão da onda perturbadora, mas de efeito absolutamente inócuo. Existem muitas pessoas que levam as crianças em benzedeiras e elas com uma reza ou agitando algum tipo de erva realmente conseguem acalmar a criança. O que, na verdade, essas benzedeiras fazem? São normalmente pessoas portadoras de energia curativa. Quando, por exemplo, com um galho de arruda, ou uma espada de Ogum, ou qualquer uma outra planta que teria poderes curativos, este benzedor ou rezador movimenta os braços em torno do paciente, está aplicando um passe sem o saber. Nós transmitimos energias num toque, seja positiva, seja negativa, a nossa própria onda vibratória mental. Então, aqueles tradicionais rezadores, benzedeiros, são pessoas portadoras de faculdade mediúnica curativa que logram o resultado, mas que é perfeitamente dispensável qualquer uso, seja de que substância for, sal grosso ou sal fino, arruda ou qualquer outra coisa, porque o que importa é a onda mental, a intenção, a vibração de ajudar, de curar e de amar. Há algumas curiosidades a respeito do seguinte comportamento. Pessoas que
passam por alguma determinada situação e ela foi muito positiva, com bons resultados. A partir daí, então, ele adota o hábito de sempre estar usando aquela peça de indumentária da roupa que lhe trouxe aquela energia. Ou então mesmo atletas que só entram em campo pisando com os pés direitos. Esses comportamentos, ou utilizar uma indumentária que um dia lhe trouxe essa boa sorte, realmente traz essa boa energia ou é superstição, Divaldo? Superstição, sem dúvida. Trata-se de um comportamento neurótico repetitivo, em que muitas vezes o indivíduo coloca no exterior o valor que deveria ser de natureza interna. Os fariseus vestiam-se de indumentárias alvinitentes, lavavam-se, cuidavam das abluções e eram sepulcros, por fora de branco caiado e por dentro todo podridão. Não será o nosso exterior que nos dará sorte, serão os nossos atos internos, porquanto as vestes de Jesus resplandeciam, mas não eram alvinitentes, ele não usava absolutamente qualquer uma coisa que induzisse o indivíduo a segui-lo. Era o seu magnetismo, a sua dúlcida mensagem de amor. No venerando Francisco Cândido Xavier, o apóstolo dos tempos modernos, nós vemos um homem simples, dedicado ao bem, e nenhuma força do mal jamais o atingiu. Será que ele não tinha inimigos? Sem dúvida, competidores, imitadores, invejosos, mas a sua bonomia, a sua generosidade, a tudo, emitia uma onda de paz e ternura que diluía as vibrações perturbadoras. Não nos deixemos empolgar pelo exterior, preocupemos-nos pelo interior. Como diz o Evangelho, não é o que entra pela boca, é o que da boca sai. Não nos preocupemos também com tantas coisas especiais, porque elas teriam uma conotação moral, porque em realidade não tem. É possível a energia negativa de um espírito vingativo recair numa pessoa próxima àquela que ele quer se vingar? Não, seria uma injustiça de Deus. Não pagam pais por filhos, não pagam amigos por amigos. Se por acaso a entidade que deseja perturbar-me e não logra conseguir, e passa a perturbar um ser a quem eu amo, é porque encontrou uma ressonância, uma afinidade. Este ser deve ter outro tipo de débitos, porque para a consciência cósmica não importa a maneira pela qual nos reeducamos, nos resgatamos. Importa sim que regularizemos a vida, libertando-nos dos nossos débitos. Se o indivíduo está em débito perante a consciência cósmica, quer haja uma influência espiritual, quer não, o indivíduo será chamado à regularização através do sofrimento, por meio de reflexões profundas, de fenômenos psicológicos, a solidão, a falta de sorte no amor, no emprego, nas atividades, como se costuma dizer. São fenômenos metodológicos para propiciar a reeducação do indivíduo, a sua transformação moral para melhor. Divaldo, observamos pessoas que buscam auxílio em videntes, procurando aí encontrar uma resposta para as suas angústias, para as suas incertezas, né? Quiçá se vai realmente lograr casar ou encontrar um emprego, coisas dessa natureza. Realmente, Divaldo, é possível alguém nos revelar o futuro? Ou como é que a criatura pode perceber quando isso realmente se trata de alguma comunicação ou charlatanice? Com todo o respeito que nos merecem as criaturas, aqueles indivíduos que vivem da buenadítia, da cartomancia, da clarividência, quase sempre são impostores. Tornam-se profissionais. E é óbvio que os espíritos não estão a seu soldo para poder atendê-las. É natural que o indivíduo com o tato psicológico dos relacionamentos humanos possa logo perceber se alguém foi até ele é porque tem um problema. Então já vai com a velha chave, você está muito carregado, você está com um problema muito grave, o que é verdade, porque senão a pessoa não pagaria buscando uma solução cômoda e ao mesmo tempo fantasiosa. Mas que o indivíduo possa perceber às vezes acontecimentos futuros, sim, é natural, a precognição. Que ele tenha notícias de acontecimentos passados, sim, experiências científicas demonstraram, é a retrocognição. Mas que ele possa ajudar e solucionar os problemas que nós levamos pedindo de apoio de maneira nenhuma. E identificaremos aqueles que são autênticos daqueles que são charlatães,
pela maneira como se comportam, se fazem profissionais, utilizando-se mesmo de recursos mediúnicos que por acaso tenham, e exploram a credulidade pública, terminam no charlatanismo. Se, no entanto, o fazem com sentimentos de nobreza, embora ignorando a realidade da vida, por dedicação para ajudar o próximo, espíritos bons ajudam-nos, porque o amor de Deus não está vinculado a determinadas denominações religiosas ou filosóficas. Ele espraia-se como a luz meridiana que a tudo aclara, vencendo a treva. Existe alguma receita para nós nos protegermos dos espíritos vingativos e das pessoas invejosas? Jesus o disse há 2000 anos. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. O que é que vale vigiar? Autopoliciar-se, autoconhecer-se, cuidar das suas inclinações negativas e orar, abrir-se a Deus. Não é necessário repetir fórmulas cabalísticas, fórmulas elaboradas por outrem. A oração é um estado de interlóquio entre a criatura e o Criador. A princípio, em um monólogo, depois talvez em um diálogo. O indivíduo abrir-se ao bem. Há até uma tradição muito curiosa de um homem muito modesto no tempo da escravidão, que ia sempre à igreja. E à semelhança da parábola do rico e de Lázaro, o dono da herdade ficava dentro do altar e dizia: vê, Senhor, eu te dei esta igreja, eu te dei tapetes, eu te dei vasos de ouro, te dei colunas de alabastro de pórfiro. E aquele homem modesto, muito sofredor lá embaixo, ele ficava apenas dizendo à distância: negro velho está aqui. No tempo em que se usava essa palavra, negro velho está aqui, então, Senhor, se quiseres aproveitar-te de mim, negro velho está aqui para servir-se. E conta esta lenda brasileira que os dois morreram. Quando chegaram ao seio da divindade, eles receberam de Deus o agradecimento jovial. Primeiro Deus disse ao poderoso: aquilo não era teu, tu eras mordomo, tudo é meu. E aquele outro que se predispôs ao serviço, Deus disse: eu tenho uma tarefa na terra, e como tu és trabalhador, eu te incumbo de desenvolvê-la na terra. Então a oração é isso, é a entrega a Deus. Com essa entrega a Deus, não há mal que nos faça mal. Valdo, há criaturas que levam essas crendices por um lado totalmente sério e que faz parte do seu dia a dia, da sua vivência cotidiana. Como é que essas criaturas devem fazer para mudar essa mentalidade? Os hábitos arraigados constituem uma segunda natureza. Não será de um momento para outro que nós modificaremos a cultura social. Mas se o indivíduo é honesto na sua crença, é claro que ela é digna, ela é respeitável. Mas se ela está eivada de superstições, de dependências psicológicas como bengalas religiosas, o indivíduo lentamente, à medida em que se desenvolve intelecto, moralmente, como diz Allan Kardec, vai deixando-as pelo caminho como desnecessárias. Da mesma forma que nos libertamos de maus hábitos pela substituição de hábitos saudáveis, libertamos-nos também das velhas crendices, dessa tradição arraigada de milênios, porque somos herdeiros das gerações passadas, mas somos viajantes na direção da grande luz. E a grande luz, que é o amor de Deus, nos ilumina e dilui todas essas manifestações atávicas.